Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo especial, encerrando o nosso trimestre, Estudando a última lição do ano, estudando a última lição do nosso trimestre. Deus seja louvado. De antemão, eu já agradeço a Deus, a toda a equipe da Escola Dominical Online e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando esta escola há muitos anos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue neste desejo de aprender a palavra de Deus, que esse sentimento nunca saia do seu coração. É sempre um prazer para nós, para a igreja, fornecer esta aula e com certeza Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, a lição de número 13 tem por título Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E antes de nós entrarmos nesse assunto, lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre e encerrando hoje o estudo sobre a tricotomia humana, o corpo, a alma e o espírito, Falando sobre essa construção tripartida do homem e como o Senhor revela-se através delas, nelas, e como nós as dominamos, as alimentamos da maneira correta. E estamos então encerrando este assunto na manhã de hoje. E antes de entrarmos no assunto propriamente da nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia, por ter nos trazido aqui, Senhor, até hoje, mais um trimestre que concluímos para a honra e glória do seu nome. Nós agradecemos a Deus por esta estrutura, por nossa igreja, por cada professor que pôde aqui ministrar aulas e também por cada aluno, cada irmão, irmã que se desprendeu e passou alguns momentos aqui estudando a Tua Palavra. Nós louvamos ao Senhor, nos dá nesta manhã mais uma vez uma porção da Tua sabedoria para estudarmos a Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o assunto de hoje, que vai falar sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade, conclui o assunto desse trimestre. O nosso textual está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, que nos diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz que na vinda de Jesus, o nosso corpo será abatido, o nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. Nesse momento nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, e depois na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 13 a 16. Nos diz assim, Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo o seu especial, zeloso e de boas obras. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos nesse momento, meus irmãos, com alegria, receber o nosso professor nessa manhã. Com certeza Deus tem colocado em seu coração uma palavra, um ensino poderoso que vai finalizar esse nosso trimestre com chave de ouro. Vamos
para a nossa aula e uma boa aula a todos os meus irmãos. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos que estão nos acompanhando pela manhã. E desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez por esta grande oportunidade de estarmos unidos e reunidos nesse propósito tão maravilhoso de aprender da palavra do Senhor. E nessa aula, a aula de número 13 dessa revista, nós finalizaremos o assunto da tricotomia. Como já foi dito, o título desta lição é Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Os irmãos que têm a revista e quiserem acompanhar, eu vou fazer a leitura da introdução e assim nós já adentramos e tentamos aí expressar dentro do assunto aquilo que o comentarista nos trouxe para nos ensinar através dessa lição. A introdução diz assim: ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, ou seja, na escatologia. A palavra-chave dessa lição, meus irmãos, é santificação. Primeiro tópico, preservando a esperança escatológica. E já nos traz aqui o primeiro subtópico, o alvo celestial. Nós podemos dizer, irmãos, que um dos fatores essenciais para preservarmos uma vida de santidade integral é realmente essa esperança escatológica. É o anseio de passar a eternidade com Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O que é esse alvo, irmãos? Aqui nesse versículo, e eu achei muito interessante essa comparação que o apóstolo Paulo faz, porque ele nos compara com um atleta em uma grande corrida ou uma grande maratona. Como? O atleta, ele se esforça, ele corre o máximo possível que pode, totalmente concentrado naquilo que faz, ou seja, a fim de ficar o mais perto possível do alvo, no caso da comparação de uma corrida, a linha de chegada. O alvo que Deus, mas nós como crentes, irmãos, nós procuramos chegar no alvo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Esse alvo
o principal alvo da vida cristã é justamente esse: é a perfeita e plena união entre o crente e Cristo, a sua salvação final e sua ressurreição dentre os mortos. Essa sim deve ser a maior motivação da vida do crente, como nós cantamos no hino da harpa de número 300. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Então, aqueles que perseguem este alvo podem clamar, como em Apocalipse 22, no verso 20, a parte B. Podem dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma declaração muito linda daqueles que perseguem este alvo como sendo o maior objetivo da sua vida. Ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: a todos os que amam a sua vinda, ou seja, a todos aqueles que amam no tempo presente, enquanto viver. Aleluia! Amar a vinda de Cristo é ansiar pela vinda de Cristo, é viver, ou, como na comparação, é correr esta grande corrida, esta grande maratona, se esforçando ao máximo para agradar a Deus. Como? Vivendo em santificação, pois a santificação não é um processo único que acontece apenas uma vez na vida, uma vez santificado, sempre santificado, como em algumas denominações ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, o processo de santificação, meus irmãos, ele é um processo para a vida toda, e é um processo tão importante para a salvação, que em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, a palavra santificação, ela significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. Santificação é uma obra de Deus, mas não apenas de Deus. É uma obra de Deus através do Espírito Santo na vida do homem, mas com a cooperação da pessoa, do crente. Como que o ser humano pode cooperar com Deus para viver uma vida de santificação? Fugindo da aparência do mal, parando de praticar o mal, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, se guardando da corrupção do mundo, entre outras muitas ações. Então, o processo de santificação na vida do homem, ele não depende somente e exclusivamente de Deus. Não. Depende também do homem. É o livre-arbítrio. O homem tem que, como Daniel, a Bíblia nos fala que ele assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia. Nós também temos que assentar em nosso coração, decidir santificar a nossa vida todos os dias que vivermos na terra.
pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Ainda no primeiro tópico, nós adentramos então no segundo subtópico, que traz por título Oposições à visão celestial. A maior oposição que o cristão pode enfrentar e aqui o comentarista ele traz com muita propriedade essa oposição, criando e executando tarefas para tentar, irmãos, mudar a nossa visão espiritual, ou seja, ele vai tentar mudar o propósito da nossa vida. Qual o propósito? O alvo que nós comentamos no primeiro subtópico. A vida eterna. Então ele vai tentar mudar esse propósito. E vai tentar nos fazer focar apenas nas conquistas materiais e terrenas. Como nós vemos, irmãos, na tentação do próprio Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Mas Jesus, ele combate esse pensamento, essa mudança de visão, dizendo em Mateus 6, no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus nos ensina a hierarquia correta. O alvo maior da nossa vida tem que ser as coisas do reino de Deus. E as demais coisas, Deus vai acrescentando conforme a nossa necessidade. E não estamos dizendo aqui, irmãos, que há pecado em estudar, em trabalhar, em prosperar ou buscar uma prosperidade na esfera material. Não existe pecado nisso. O pecado, na verdade, é o seu coração estar ali. A Bíblia nos diz que aonde está o seu coração, aí estará também o seu tesouro. É o foco. Esse não pode ser o principal objetivo da nossa vida. Coisas materiais. E o apóstolo Paulo, ele também nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque tudo que existe na esfera terrena é perecível, tem prazo de validade. Um dia vai acabar, vai ter um fim. Mas os que esperam no Senhor, aleluia, esses alcançarão a vida eterna com Cristo, uma vida de plena satisfação, gozo, felicidade e que não terá fim. Aleluia. E aqui nós partimos então para o terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico. Os inimigos da cruz de Cristo. Quais são os inimigos da cruz de Cristo, irmãos? Da obra redentora de Cristo. Colossenses capítulo 3, no verso 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Por isso, todo aquele que pensa somente na esfera terrena, nas coisas materiais, esse é considerado inimigo da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo combateu isso com muita firmeza, irmãos. Em Filipenses capítulo 3, no verso 18 e 19. E no verso 20 e 21, o apóstolo Paulo ele proclama para nos relembrar que nós não somos daqui. Como Jesus ele disse na oração sacerdotal em João 17, não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E aqui o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia! Essa deve ser a esperança do crente, irmãos. E aqueles que vivem e ensinam, e nós vamos ver aqui no segundo tópico, ensinamentos que levam o ser humano a buscar somente a esfera material, são considerados pela Bíblia inimigos da cruz. E assim, então, dando continuidade a esse assunto, nós entramos no segundo tópico da lição, que traz por título Perigos de Teologias Modernas. Subtópico 1, um cristianismo secularizado. Aqui, então, o comentarista da lição, ele faz menção da chamada teologia pública. O que é essa teologia pública? Ela é considerada uma reflexão teológica que dialoga com a sociedade em geral, com a academia e também com a esfera pública, buscando contribuir para os debates sociais, éticos e políticos, abordando questões contemporâneas, como democracia, cidadania e desafios éticos. Uma teologia, essa teologia, irmãos, é uma teologia que não confronta o pecado. Uma teologia que não busca o poder de Deus, mas se põe como influenciadora em questões terrenas. É isso que a teologia pública ela vem ensinar e pregar para que a igreja ela haja mais na esfera terrena. E isso, irmãos, em um cristianismo secularizado, nos dias de hoje, a palavra pastor, ensinador, ela tem sido substituída pela palavra coach ou por mentor espiritual, onde o culto, em alguns lugares, não se chama mais de culto, é chamado de palestras motivacionais, inclusive com cobrança de ingresso para se entrar e participar. Por isso, vivemos esse perigo, nos dias de hoje, de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, tirando o foco da igreja do que é espiritual e enfraquecendo a sua verdadeira missão. Então, essa teologia pública, ela visa a estratégia do inimigo que nós falamos lá atrás. Ela visa tirar o foco da visão da igreja, o alvo da sua missão principal, que é pregar o Evangelho de Cristo, para trazer a igreja a pautas terrenas, ideológicas, de militância. E nós, como igreja de Cristo, irmãos, nós não podemos perder o foco que Cristo nos deixou como missão: pregar o Evangelho. Aleluia! E o segundo subtópico, ele vem nos dizer assim, falsos discursos dentro desse cristianismo secularizado, cristianismo moderno que nós vivemos hoje. Corre-se um sério risco de ser marcado, em partes, mais por discurso
do que por prática, ou seja, corre-se o risco de entrar, irmãos, na hipocrisia que Jesus tanto combateu contra os fariseus, que tinham discursos bonitos, mas a sua vida não era coerente com os seus discursos, ou seja, não tinha prática. Eles não praticavam, eles colocavam doutrinas pesadas sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 1, verso 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não devemos nos esquecer jamais, irmãos, que o nosso foco, o nosso objetivo principal não deve ser impressionar os ouvintes com a nossa oratória, com a nossa postura, com palavras difíceis, com mostrar um vasto conhecimento cultural ou intelectual. Não. O nosso foco principal, irmãos, como servos de Deus, é agradar a Deus, irmãos. Aleluia! É ganhar almas para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo disso, irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! O apóstolo Paulo, aleluia, o grande teólogo do Novo Testamento, um homem que tinha oratória, um homem que tinha palavras difíceis, estudou numa das melhores faculdades da época. Ele diz assim: a minha pregação e a minha palavra não consiste. Por quê? Porque ele não queria impressionar o homem, ele não queria que as pessoas olhassem para ele e dissessem: nossa, como o apóstolo Paulo é inteligente. Não, o foco dele, irmãos, sempre foi ganhar almas para Cristo. Em certo momento ele até diz que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Que possamos então permanecer, irmãos, praticando e pregando um evangelho simples. Como assim simples, irmãos? Simples, sem enfeitar, sem palavras difíceis, sem pensar na postura, na oratória, não, irmãos. Mas um evangelho que é capaz de penetrar no coração do pecador, que é capaz, irmãos, de transformar a vida. Aleluia! Esse evangelho simples é um evangelho integral e poderoso. Qual? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E em breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Aleluia! Nós somos esse povo, irmãos, e não podemos perder o foco da nossa vida, e nem da missão que Deus deu para cada um de nós na terra. Terceiro tópico, irmãos, terceiro subtópico, ainda do segundo tópico, nos traz prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Nos dias de hoje essa palavra está em alta, né, irmãos? Com o advento da internet, do YouTube, desses canais, engajamento. Ao longo da história, o cristianismo, irmãos, não foram poucos, mas foram muitos ventos teológicos que vieram, e da mesma forma que vieram, se foram. A própria teologia da prosperidade já não causa o mesmo impacto que causava
quando surgiu. Hoje a moda ou a tendência, irmãos, é a cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista amilenista, que não crê no arrebatamento da igreja e em um milênio literal. E hoje, como está na moda, uma tendência, por causa de programas de debates famosos, é a escatologia pós-tribulacionista. Ou seja, essa escatologia diz que a igreja passará pela grande tribulação. Mas nós, da Assembleia de Deus, continuamos crendo na escatologia pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. Deus poupará a igreja da grande tribulação, deste período que nós conhecemos como 7 anos. Mateus 24, 42, alguns dos versículos que apoiam esta visão, a nossa visão pré-tribulacionista. Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mateus 24, 44. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, se a igreja passar nessa teoria teológica pós-tribulacionista, se a igreja passasse pela grande tribulação, então a igreja saberia que Jesus iria voltar ao final do período de 7 anos. E a Bíblia nos fala que a igreja não sabe, não vai saber. E Jesus vai voltar justamente na hora em que não penseis. Aleluia. Terceiro tópico da lição: conservando espírito, alma e corpo. Primeiro subtópico diz assim: prontos para o retorno de Cristo. Então, crê no arrebatamento da igreja, irmãos, como nós falamos no primeiro tópico. É o alvo da igreja, nos ajuda. É um grande motivo ou uma grande motivação para viver uma vida de santificação e vivermos prontos e preparados para o retorno de Cristo a qualquer momento. Então, viver assim, irmãos, Jesus, e isso é uma grande motivação para nós que somos crentes, e é saudável crer, porque Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja, mas Jesus também pode voltar para cada um individualmente e nos chamar, através da morte física, através da morte do corpo, da separação do corpo e da alma e o espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus fazendo a parte dele, santificando em tudo. E, através do Espírito Santo, e o ser humano também fazendo a sua parte. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aleluia. É Deus fazendo a parte dele e o ser humano também fazendo a sua, vigiando,
orando, fugindo da aparência do mal e ali lutando contra a carne, buscando em oração, leitura da palavra, conformando, aleluia, a sua mente com a palavra de Deus, para assim desenvolver em sua vida cada vez mais o fruto do Espírito que se encontra em Gálatas capítulo 5. Aleluia. E aqui então nós entramos no último subtópico, que vai nos dizer aqui uma santificação completa. Então, irmãos, nós temos que ter consciência que nós somos imperfeitos e que ainda habita em nós uma natureza carnal. E por isso, então, nós devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. E essa natureza, ela é expressa pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. É a natureza que ainda habita em nosso corpo. Aleluia. Mas nós devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa. E essa santificação completa, essa verdadeira santificação, requer do crente, irmãos. Que o crente mantenha, primeiro, profunda comunhão com Cristo. Segundo, que mantenha também a comunhão com os outros crentes, com os irmãos. E isso nós expressamos através da prática da Santa Ceia, uma comunhão com Deus, com os irmãos e em todos os dias da nossa vida, não só na igreja, não só na ceia, não só nos cultos, mas em todos os momentos nós temos isso, esse dever de amar os nossos irmãos e ter comunhão com eles. De dedicar-se, terceiro, dedicar-se à oração. 4, obedecer à palavra de Deus. 5, ter a consciência da presença e dos cuidados de Deus em todos os momentos da nossa vida. Da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, como aquela lição que nós estudamos de número 4, se não me falha a memória. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Mortificar o pecado. Submeter-se à disciplina de Deus e continuar em sua vida. Lembra, como um processo para a vida toda, o processo de santificação, continuar em sua vida, obedecendo a Deus, a palavra, e sendo cheio do Espírito Santo. Isso, irmãos, é uma santificação completa. Uma santificação no corpo, na alma e no espírito. E com essa santificação completa, o ser humano ele pode viver, irmãos, uma plena e perfeita convicção da sua salvação. E com esta convicção da sua salvação, o crente pode proclamar, como em Apocalipse 22:20, que nós citamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aqui o comentarista da lição, ele finaliza esse subtópico dizendo: se nos faltar algo, que nós não nos esqueçamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7, e também no versículo 9. Aleluia! E aqui nós chegamos, irmãos, na conclusão da nossa lição, e eu vou ler juntamente com os irmãos que
que têm a revista e nos acompanham, a conclusão da lição ela diz assim: pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio da eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele, com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, purificados no espírito, na alma e no corpo. Permaneçamos firmes. A nossa esperança é sua vinda, como nós já comentamos aqui, irmãos, como diz o hino da harpa de número 300. Aleluia! E, para finalizarmos, eu gostaria de estar aqui orando com os irmãos que estão nos acompanhando. Maravilhoso e soberano Deus, Pai de toda a criação, nós unimos a nossa fé neste momento, Senhor, e juntos te agradecemos, Papai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E finalizamos, Senhor, mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, amando a sua palavra, amando os teus ensinamentos. Aleluia! Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E te pedirmos, Senhor, nos ajuda, Papai, a sermos praticantes da sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias da nossa vida, Papai, a estarmos prontos, preparados e apercebidos, como diz a sua palavra, para a sua volta, para vivermos uma vida de santificação integral na sua presença. E que o teu nome seja glorificado através da nossa vida e dos nossos testemunhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Com certeza, nós saímos daqui hoje com este ensinamento para a nossa vida e gratos ao Senhor. Como é prazeroso, como é maravilhoso quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus e saímos alimentados. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que você continue nesse propósito de aprender a palavra de Deus juntamente conosco aqui na Escola Bíblica Dominical Online. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o término da nossa aula, já vamos orar, mas antes nós temos 2 avisos e convites especiais. O primeiro é para que aqueles irmãos que acompanham esta escola online e que ainda não nos fizeram uma visita, que nos faça, que venha conhecer as nossas igrejas, que frequente os nossos cultos. Eu tenho certeza que você vai sair de qualquer uma das nossas igrejas, de qualquer um que sejam os nossos cultos, transformado, alimentado com a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Nós temos cultos aqui em nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também todo domingo. E em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos durante a semana, na quarta, na sexta-feira, também aos sábados e aos domingos. E lembrando que em todas as nossas igrejas nós temos no domingo pela manhã, a partir das 8h30, a nossa escola bíblica dominical, onde os irmãos podem ali, juntamente com nossos professores, pastores, com toda a igreja, receber o ensino da parte de Deus, seja para as crianças, adolescentes, jovens, adultos. A escola dominical tem um currículo vasto e preparado para receber todas as faixas etárias e ensinar a palavra de Deus a cada uma delas. Nós esperamos você, será um prazer recebê-lo em nossas igrejas. Também, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Nós podemos ali enviar nossas ofertas, nossos dízimos e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar e com certeza serem abençoados
e abençoar a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar essa nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada de conhecimento da palavra de Deus. Com certeza a escola dominical é uma ferramenta indispensável para isso, né? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta rica oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor, de guardarmos estes Teus preceitos e de colocá-los em prática em nossa vida. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã que pôde aqui, Senhor, estudar a Tua palavra. Dê, Senhor, força e graça para que continuemos nesse propósito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.